São 16h46 agora no horário de Brasília. E nós já estamos ao telefone com a nossa convidada, doutora Paula Farias, ela que é advogada especializada no direito imobiliário, com quem nós vamos então a partir de agora conversar justamente sobre o assunto dos programas públicos de habitação. Se de fato a pessoa, quando é convocada para a entrega dos documentos, está habilitada, portanto, para ser beneficiada pelo programa público ou promovido pela prefeitura ou pelo governo de estado, ou seja, se uma vez os documentos sendo entregues, se ela automaticamente já pode considerar-se beneficiada com essa moradia ou não. Doutora Paula, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez e muito obrigado pela atenção que a senhora tem com a nossa emissora. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde, Walter. É muito bom estar aqui com vocês sempre. Muito obrigado pela gentileza. Então vamos nós aqui, doutora Paula. Claro que o grande sonho de boa parte da população brasileira é justamente a de ter a sua moradia. E muitos conseguem obter, portanto, aí a sua casa ou então o seu apartamento através de programas sociais desenvolvidos pelas prefeituras ou pelos governos de estado. E muitas, quando entregam a documentação, quando são convocadas para isso, ficam naquela expectativa de receber, portanto, este imóvel. A pergunta é justamente essa: uma vez a documentação sendo entregue por conta de uma convocação, automaticamente ela pode se considerar beneficiada com essa moradia? Ou seja, é uma expectativa de direito ou é um direito propriamente dito, doutora Paula? Vamos lá, é uma ótima pergunta, viu, Walter? Pois dá uma discussão bem gostosa para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente está falando na entrega de documentação para cadastro dessas famílias, a gente está falando de expectativa de direito. Ou seja, a família ou a pessoa, ela está na eminência de adquirir aquele direito, mas ela ainda não o adquiriu, tá? Isso porque falar em efetuar o cadastro, entregar a documentação para um programa habitacional, a gente está falando de apenas uma das etapas que deverão ser concluídas pelos interessados para que recebam aquela moradia, tá? E aí, nessas etapas, a administração pública pode vir a validar ou não aquela pessoa, pode vir a requerer mais informações, pode vir a anular aquele cadastro. Então, a resposta da sua pergunta é: uma vez entregue os cadastros, isso se refere a uma expectativa de direito e não um direito adquirido ainda. Agora, a pessoa tem direito, caso ela entregue, esteja na expectativa, mas não é convocada, e ela fica naquela expectativa: quando é que vou ser chamado, quando é que vou ser chamada? Ou seja, no caso aí, quem está promovendo promoveu todo a etapa, né? Exatamente, quem desenvolveu esse programa, tem a obrigação de passar as informações para a pessoa: olha, infelizmente você está fora do programa, ou então você tem que continuar esperando até uma próxima construção, uma outra etapa. Quer dizer, quem se inscreveu tem direito de ter uma resposta caso não receba, caso não seja contemplado, doutora Paula? Não existe essa obrigação por parte da administração pública, não, tá? Uma vez que a gente considere que eles entrarão em contato com os contemplados, por óbvio a gente entende que aquelas outras pessoas que fizeram parte do cadastramento, mas não foram contemplados, não foram notificados, né? O que é muito importante, Walter, a gente ter em mente. E aí é a fundamentação da maioria das pessoas que visam entrar com pedido de direito adquirido, é que a Constituição traz o direito à moradia. Só que a gente tem que entender o seguinte: o direito à moradia previsto na Constituição não emerge da obrigação do Estado de fornecer imóvel para todos, né? Pelo contrário, na verdade o Estado tem que fazer o seguinte: ele tem que adotar políticas públicas que venham a atender a comunidade a fim de proporcionar a moradia para as famílias ou para aqueles que necessitam. Mas a administração pública não tem a obrigação de entregar esses bens diretamente. Então não tem como a gente imaginar que a administração pública vai ter a obrigação de avisar todos aqueles que foram cadastrados de que deu certo ou não. Eles vão avisar sim, comunicar e entregar o imóvel do programa para aquelas famílias que passaram pelas etapas. As que não passaram, então, elas não recebem notificação nenhuma e podem vir a se cadastrar ou tentar entender o porquê que veio a dar errado e se cadastrar nos próximos eventos que vier a ter. Perfeito.
Na situação em que, nessa questão do programa, quer dizer, apresentou a documentação, então o órgão emissor, de alguma forma, ele promove ali uma classificação através da pontuação. Então a pessoa está ali numa posição 500. De repente ele está vendo ali passar gente na posição 600, já recebendo, portanto, o imóvel. Isso é estranho ou é comum de pular na frente do outro que está melhor classificado em termos de pontuação, doutora Paula? A gente tem que verificar o que cada estado, cada município adota como coerente para a entrega da habitação nos diferentes programas. Sei, né? sei. Então, eventualmente, pode ter ali, vamos chamar no edital de convocação ou de escolhas das famílias, pode ter ali razões ou motivos que façam com que algumas famílias tenham preferência a outras. Então, se a gente pensar famílias com idosos, famílias com crianças menores de determinada idade, famílias que só são de homens ou de casais ou que têm mulheres. Então, o interessante é que a gente avalie como que esse município, como que esse estado adota os posicionamentos, quem são as pessoas que têm preferência, para eventualmente termos a certeza de que está correndo da forma correta ou não. Ou estamos sendo ludibriados de alguma forma e precisamos nos atentar a determinadas questões, tá? Mas é muito importante que a gente tenha conhecimento de como se adota essa fila perante o município que a gente está ou o estado. É evidente que hoje nós temos aí, dentro de programas habitacionais de estados e também de prefeituras, programas que estão linkados com a Caixa Econômica Federal, onde há, portanto, a seleção por parte aí da prefeitura, que chama, portanto, para a inscrição, e a pessoa sendo classificada vai para a Caixa Econômica para formalizar o programa. Isso pode ser considerado programa social de habitação, porque, como exemplo aqui na capital federal, anos atrás, muitas cidades aqui foram criadas, onde a pessoa simplesmente tinha um nome contemplado, recebia o imóvel e não devia nada para a entidade bancária, instituição bancária, enfim, era um programa próprio do governo local, onde ele mesmo às vezes construía, ou então às vezes entregava o lote para a pessoa construir. Quer dizer, como é que fica essa questão? Quando é financiado pela Caixa, por exemplo, pode ser chamado também de programa de habitação social por parte da entidade pública, doutora Paula? Pode sim. A depender do aspecto, dos olhos que a gente colocar em cima desse programa, a gente até tem no governo federal Minha Casa Minha Vida, o faixa 1, que é praticamente isso, né? Sim. Existe ali uma colaboração da administração pública junto à entidade federal, que é a Caixa Econômica Federal, que que vincula a entrega desses programas habitacionais com os mutuários, tá? Sim. Então continua sendo um programa habitacional, não tem nada de irregular nessa questão. Sim. E na verdade, a administração pública gerindo ou pegando particulares, ainda que seja a Caixa Econômica Federal, uma entidade pública, mas pegando particulares para dar vazão para todo esse programa, a fim de alcançar cada vez mais famílias, cada vez mais pessoas a serem beneficiadas. Entendi. Bom, como a senhora muito bem pontuou, então, uma vez a pessoa entregando a documentação, já que foi convocada para entregar a documentação, após, portanto, passar por um crivo realmente deste programa público que o município, o estado vem, portanto, aí promovendo. Então, se a pessoa não vier a ser contemplada, ela simplesmente tem que conformar e aguardar o próximo programa. Quer dizer, resumindo, seria isso, doutora Paula, que a senhora nos explicou. A gente pode, para as pessoas entenderem melhor, a gente pode fazer uma analogia seguinte, uma analogia com a administração pública, quando a gente vai cadastrar crianças, filhos menores em creches ou escolas públicas, né? Sei. Então, na época de férias, a gente vai lá, coloca o nome para ser chamado para uma eventual vaga, mas nem todas aquelas crianças serão chamadas. Ou seja, elas têm uma expectativa de direito de ser chamado para aquela escola e não ainda um direito adquirido. Se a gente for para um particular, a gente pode pensar numa entrevista de emprego, né? Vamos dar um exemplo aí da aviação civil. Para comissário de bordo se entrevistam mais de 100 pessoas.
Aqueles 100 participantes, eles não podem simplesmente acharem ou terem a certeza de que serão chamados simplesmente por estar participando de uma entrevista de emprego. Eles têm uma expectativa, como eu mencionei lá no início, na iminência de serem chamados, porque já estão participando, o que é muito bom, só que eventualmente pode ser um apenas escolhido ou dois, e aí todos os outros deixam a vaga para esses dois e eventualmente podem se cadastrar novamente em novas vagas, tá? Então, só para ratificar, como você bem colocou, fazer o cadastro, entregar documentos, gera uma iminente expectativa de direito, mas ainda não é o direito adquirido. Essas famílias, elas têm que ficar atentas, eventualmente podem ser chamadas para novas informações, para entrega de novos documentos, e só depois que vão saber se foram contempladas ou não. Se não foram, é porque outras famílias tinham características ou informações mais relevantes, digamos assim, entre aspas, né? Porque eu acredito que todos precisam realmente. Sim. E aí, para uma próxima oportunidade, eles se cadastram novamente e terão uma nova chance. Doutora Paula, como sempre, tudo muito bem explicado e compreendido. Mais uma vez aqui os cumprimentos da emissora, pela gentileza, pela atenção que a senhora sempre tem aqui com a nossa emissora. Tá bom, doutora Paula? Eu que agradeço. Uma ótima semana para vocês. Para a senhora também. Muito obrigado pela atenção.